Vamos lá, primeiro comentário do nosso, eu não sei ler esse nome, eu acho que é Eusharp, que ele fala que a aproximação com as torcidas organizadas pode ser muito bom para inserir no mercado, para se inserir no mercado. Ele fala, eu mesmo lido hoje com algumas próprias da Fúria, fazendo voluntário e me ajuda demais com o sonho de querer ser community manager, aproveitando esse embalo. E daí a Yellow Rabbit, quase uma convidada nossa aqui já, ela falou, ela aproveitou esse gancho que você falou da franquia e mandou uma pergunta assim que eu achei interessante, que na verdade eu ia fazer eu mesmo, só que eu acho que, juro que parece que ela leu minha cabeça. Que é verdade. Ela falou: você tem uma opinião tanto como manager em esporte e tanto como operação de uma organização. Ela falou: o que você acha que esse sistema de adoção de franquias estão agregando no cenário? E tanto a relação do desempenho competitivo também como negócio pode impedir no crescimento de equipes menores? Tipo assim, essa parte de franquia pode atrapalhar uma equipe menor a se desenvolver ou não? Tá, vamos lá. O que que a franquia agrega, né? A primeira, Sim, eu acho que a franquia existe um ponto, até um pouco delicado, né? Vamos lá. Eu acho que a franquia ela promove a carreira. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que a franquia possibilita que o jogador trabalhe num mercado, né, num cenário mais estável. Eu acho que garante também a entrada de investidores, porque uma franquia você fala de 4 a 8 anos de um circuito fechado, né, com possibilidade de rebaixamento e novos entrantes dentro de um circuito, dentro de um ecossistema bem definido. Isso garante que investidores que não estão ligados ao nosso ciclo, não são endêmicos no caso, vejam como uma possibilidade de exposição a longo prazo, facilita a negociação, o valuation da negociação e etc. Eu acho que na questão business é muito atrativo porque você tem a segurança de estar no circuito. Para o jogador que está no circuito principal é muito atrativo também, porque ele lida muito mais com a carreira, né, a longo prazo, e ele tem mais investimentos e as organizações têm mais investimentos e condições para prover para ele uma estrutura muito melhor. O problema tá quando a franquia, ela na parte regional da coisa, né, ela não tem boas definições. Então, você ter uma franquia rodando em uma publisher não necessariamente atende às partes regionais. Eu vou dar um exemplo do Valorant, que é o que roda hoje, e nós da Tropicals estamos atuando no VCB. Então você tem uma franquia, no Valorant é muito bem definido, você joga um VCB. Se você for bem, você tem uma possibilidade de disputar um Ascension. Depois de 2 splits anuais, você tem a possibilidade de disputar um Ascension. E aí você tem a vaga, a disputa dessa vaga para entrada na franquia. Essa é uma pergunta que ela fala sobre as novas organizações entrarem e seguirem, né? Eu acho que o grande problema está nessa distância financeira. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de franquia, ou até menos, talvez, não vou conseguir te passar com precisão, pode ser que as organizações que estão entrando não tenham condição de investir numa infraestrutura fora do país, e isso pode gerar um problema até mesmo para as novas entrarem. Então, hoje, no Tropicals no VCB, o nosso foco não é se manter no VCB eternamente. É óbvio que a gente pleiteia uma vaga numa franquia. A pergunta é como vai ser o sistema, né? Se vai ser sustentável ou não para nós, que hoje não somos grandes, de lá na frente fazermos parte da franquia. E essa pergunta remete a todo mundo que está no VCB, né? A gente não sabe o dia de amanhã como que vai ser o sistema. Hoje, para nós que estamos no VCB, é sustentável. É interessante, né, você participar, conquistar essa vaga e lutar por estar lá. Em contrapartida, os times que já estão na franquia têm uma segurança. Né? E aí você tem uma garantia de investimento, né, de apresentar e projetos, etc., que atraem patrocinadores. Será que esses patrocinadores talvez tenham tanto interesse em patrocinar os menores que têm chance de ir para a franquia? Então, hoje, por ser poucas publishers que fazem esse formato, é difícil você mensurar quais são os impactos a médio e longo prazo nessa questão, né? Se vão olhar para a gente que não está na franquia da mesma forma que olham para quem está na franquia, será que a publisher pensa em um valor, né, uma ajuda de custo, ou a premiação sobe? Então, são algumas perguntas. E aí vem um outro ponto, que é sobre a performance. Hoje no VCB, por exemplo, você tem 2 eventos anuais. Você sim. tem 2 eventos logo em seguida. E depois você tem, no exercício de 12 meses, você tem aproximadamente 7 a 8 meses de vácuo. Até então, não tem nada programado.
Quando você fala de uma organização que está na franquia, você tem uma estrutura diferente, você vai ter outros eventos, né? Você tem outras formas de monetização. Em uma organização menor, você necessita da exposição do campeonato em vigor para conseguir se expor, para conseguir ter atratividade de mercado, vender uma parte comercial e etc. Então, acho que o problema está nesse ato aí, né? De cronograma. É lógico que é muito cedo para afirmar alguma coisa, mas eu acredito que no futuro próximo aí nós tenhamos alguns eventos para preencher esse período, né? Obviamente. Para as novas entrantes, quem quer entrar num evento, eu acho que distancia um pouco a possibilidade de entrar. Se não for algo estruturado, se não for algo que tenha uma vaga, porque a franquia você não entra como organização e vende uma vaga, certo? Você vai conquistando. Então, eu acho que isso acaba aqui fechando um pouco as portas. É como eu disse, eu acho que ainda é muito cedo para a gente avaliar os impactos a médio e longo prazo, mas eu acredito que exista muita conversa nos bastidores e nas próprias publishers para entender como que seria a melhor forma de lidar com isso, né? E isso se aplica tanto à parte atual, né, da line masculina, como as femininas, né, as inclusivas, eu acho que vão passar pelo mesmo problema nessa faceta de crescimento, até chegar numa franquia. Aí aqui tô elucubrando, né? Nossa, eu falo umas palavras às vezes que entrega, né? Mas, assim, pensando um pouco, de repente, esse período que as orgs menores que não estão dentro dessas franquias e tal, tem esse período de baixa, né? Digamos assim. Será que de repente não seria interessante ter alguns projetos paralelos e para que o nome continue sempre ali aparecendo de alguma forma? Sei lá, voltado para produtos ou as que são menores, que não estão dentro dessas franquias, elas mesmas juntas se organizarem e fazer algum evento paralelo, onde traz, aí juntando com o comentário da pessoa que falou isso, que o nome é muito difícil de falar, é, faça com que as torcidas comecem a ser mais presentes, e aí de repente faz um evento que puxa essa coisa da torcida. Não sei, assim, estou viajando aqui, de repente Não, é mas uma faz sentido, pô. oportunidade, né? Sim. Vamos lá. Não é toda publisher que permite que as organizações participem de eventos não ligados a ela. Então, existem restrições de publishers. Não é questão de fidelização, é questão de número, né? Porque, querendo ou não, você está dentro de um circuito fechado ali e tal. Eu acho que das ideias é essa. Você vê isso bem diferente no CS. O CS, a publisher, ela não influencia tanto nos eventos, então os terceiros acabaram criando um fenômeno, que acho que a Valve é a empresa que menos influencia dentro do circuito competitivo. Em contrapartida, você tem várias outras terceiras que fazem grandes eventos e criam, né, estão envolvidas e criando oportunidades gigantes e eventos muito grandes, como a própria Excel, entre outras aí. Aí é um outro pensamento. Quando você vai para um circuito fechado, tipo um Rainbow Six, um Valorant, durante o período dos campeonatos você tem uma restrição de participação. E faz um certo sentido, porque você está ali participando, você tem um compromisso de entrevistas, conteúdos com a Riot, né, com a publisher, e acaba que você fica um pouco é mais complexo você participar de um outro evento por causa de números e etc. Conflito de calendário e tal. Na parte comercial, com certeza, também tem os seus pontos a serem relevantados, né? Agora, nesse final de split, e aí vem aquela questão também da franquia. A franquia ela tem um calendário, certo? Nós do regional VCB, e isso ao redor do mundo, temos que cumprir esse calendário. Em que sentido? Vamos lá. Enquanto a franquia está rodando, ao final da franquia, o VCB tem que, de forma sincronizada, terminar junto. Né? Porque tem janela de transferência, porque pode ter a possibilidade de um time participar, de um jogador ser contratado pela franquia, que é um dos movimentos que pode acontecer. Né? Então, essa questão de calendário na franquia prejudica no sentido da gente não ter tanta abertura para participar do evento. Mas é como eu disse, é muito cedo ainda, porque pode ser que parceiros da publisher criem eventos nesse período em aberto, e aí se torne
de certa forma, oficial, possibilitando a participação. Né? Não são todas as publishers que fazem dessa forma, não é um formato comum entre todas, mas essa não participação de eventos paralelos, ela existe.